Agora 8 horas e 24 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nosso convidado neste sábado, agora ao vivo conosco e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, é o economista Gessner Oliveira, ex-presidente da Sabesp, professor da FGV, sempre nosso convidado aqui nos programas da Rádio Bandeirantes para falarmos sobre marco legal regulatório do saneamento básico no Brasil e as primeiras sinalizações do governo Lula em relação a esse assunto. Gessner, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Ronald. Bom dia, ouvintes do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar com vocês aqui. Empresas que atuam no setor de saneamento ficaram preocupadas com sinalizações que foram dadas ali logo na primeira semana do governo Lula em relação à forma como o novo governo vê o marco legal do saneamento e as mudanças que podem ser implementadas. É um assunto complexo, mas fundamental, Gessner. Queria que você explicasse esse imbróglio para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, Thaís, obrigado por levantar esse tema. É de fato um tema que interessa a todo mundo, porque diz respeito... Acho que não tem nada mais básico do que água, né? Diz respeito ao nosso dia a dia. Então, é fundamental entender onde nós estamos no Brasil e por que eu diria, não só as empresas, eu acho que muita gente ficou preocupado com algumas manifestações das autoridades do novo governo nesse início. É claro que é prematuro dizer que o governo vai fazer assim ou vai fazer assado, mas, de qualquer maneira, a preocupação é a seguinte, Thaís. Nós precisamos muito investimento para que a população brasileira tenha esse serviço básico de água e serviço de coleta e tratamento de esgoto. A gente está numa situação trágica no Brasil. Cerca de metade da população não tem coleta de esgoto, cerca de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, e mais da metade do esgoto gerado não é tratado. Então, esse é o quadro do Brasil atual. Para isso, precisa muito investimento. Depois de muitos anos de discussão, chegou-se a um marco regulatório, a um arcabouço institucional, no qual você definia bem como que é a regulação, quem faz a regulação, um esforço grande para fazê-la de uma maneira muito clara, estável, e é exatamente isso que as primeiras manifestações do governo sugeriam que seria modificado. Isso foi feito em 2020. Por vezes, há um equívoco de dizer, olha, isso é a obra do governo Bolsonaro, do governo anterior, etc. Não, é resultado de um longo processo de discussão. Chegou-se à alteração, né, e que levou à nova lei do saneamento em 2020, e é exatamente algumas peças fundamentais, Thaís e Ronald, que o novo governo, em algumas declarações, parecia querer mudar. Eu espero que realmente haja uma reflexão sobre o tema e que essas regras sejam mantidas ou, eventualmente, aprimoradas, mas a estrutura do marco regulatório não seja alterada, porque a gente precisa de muito investimento, Thaís. Schiller, mas bom dia para você. Desculpe, perdão, Gessner, desculpe. Olha, eu fico lisonjeado de você me chamar de Schiller. E o pior é que eu já entrevistei o Gessner tantas vezes, não tinha nenhum motivo para isso acontecer. Mas um abraço para o Schiller. Eu sou admirador do Schiller, portanto, eu me sinto elogiado. Ele deve estar ouvindo a gente aqui. Gessner, bom dia para você. Quando você fala do novo governo e você fala as primeiras impressões, eu queria, assim, de verdade que você pontuasse aquilo que te chamou a atenção e se te causa algum tipo de preocupação. Eu sei que é uma semana só, mas você pega aqui, se você pegar o resumo da semana, você vai perceber situações de disse uma coisa, aí teve que vir alguém fazer uma correção, não é isso, mas coisas importantes que mexem com o mercado, na parte do saneamento. Alguma coisa que te chamou a atenção ou te preocupou?
Olha, sim, em todas as áreas, na Previdência, na legislação trabalhista, etc., houve esse fenômeno que você apontou, mas aqui no saneamento, né, houve, na verdade, foi além de uma manifestação, houve uma medida provisória, a 1154, que reorganizou, redesenhou vários ministérios, etc., o que é natural, é o novo desenho que o governo escolheu, e retirou e transferiu para o Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas, que era chamada de Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Talvez o ouvinte não entenda toda a dimensão que isso tem. Pode parecer algo burocrático, etc. Bom, tudo bem, passou de um ministério para outro, etc. O problema é, na medida, há uma menção a retirar desta Agência Nacional de Água e Saneamento Básico a competência de regular os serviços. Aqui também pode parecer uma coisa burocrática. Bom, e daí? A grande vantagem de você ter a regulação de um serviço por uma agência independente é que dá mais segurança. Por quê? Porque nessas agências você tem pessoas que não são ligadas necessariamente a esse ou aquele partido político ou ao governo, elas têm mandato, elas não podem ser mandadas embora só porque a autoridade não gostou de mudar a tarifa ou de mudar a regulação, etc. Isso é muito importante para que as empresas possam fazer grandes investimentos de longo prazo. Normalmente, a vida útil de uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, das tubulações necessárias para essas redes funcionarem, a vida útil é de 40, 50 anos, os contratos são de 30, 35 anos, então são investimentos de longo prazo. Aqui, Ronald está aí só para dar uma ideia de onde estamos no investimento e para onde precisamos ir para a população brasileira ter um serviço minimamente decente de água e esgoto. Nós precisamos, a gente fez um cálculo para o Ministério do então Ministério do Desenvolvimento Regional, que nós precisamos anualmente 43 bilhões de investimento, em média, para que daqui a uma década nós tenhamos uma situação razoável do ponto de vista de saneamento, ou seja, a população tem esse serviço. Hoje, mesmo com o avanço do novo marco, nós temos uma média ainda de 19 bilhões dos últimos 4 anos, ou seja, falta muito para chegar à universalização, é preciso muito esforço. E esse investimento não ocorrerá se não houver segurança em relação às regras. Se a cada mudança de governo tiver uma mudança de regulador, o investidor não terá a segurança para fazer um investimento tão elevado de tão longo prazo. E a população vai ficar sem um serviço essencial para a saúde pública, para o meio ambiente e para tantas outras áreas sociais. Essa é a grande preocupação, Ronald. Gésner Oliveira, economista, professor da GV, ex-presidente da Sabesp, com a gente aqui no Jornal Gente deste sábado. Gésner, um dos homens mais fortes no governo Lula, pelo menos na sinalização que a gente teve até agora, mas também pelo cargo que ocupa, é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Pela ligação dele com Lula, pelo passado como governador e pelo fato de ser ali o dono do ministério que manda em todos os outros. Eu estou falando isso porque logo nessa primeira semana, questionado a respeito da lei de saneamento, do marco regulatório do saneamento, ele disse o seguinte: a mudança na legislação do saneamento básico no Brasil não trouxe a explosão de investimentos que se achava que ela traria. E é possível, sim, que esse marco regulatório necessite de melhorias para destravar investimentos no setor. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Você vê também possibilidade de que haja algum tipo de mudança? Desse jeito tá bom? Por que ele teria falado isso? Disse que falou, fez essa declaração, tendo por base a experiência dele como governador da Bahia,
onde se deparou, teria se deparado com dificuldades ali, entraves também provocados pelo novo marco regulatório do saneamento. Thaís, é muito interessante sua questão e eu acho que vindo do ministro Rui Costa, que tem uma experiência muito grande como governador, ele esteve à frente de vários projetos estruturantes na Bahia, inegavelmente fez uma boa gestão. Eu acho que é importante também pensar quer dizer, a afirmação dele de que sempre é possível melhorar, eu diria que é verdadeira para todas as coisas, né? Eu acho que mesmo marcos bem desenhados, ou leis bem desenhadas, ou projetos bem desenhados, sempre podem melhorar. E é sempre muito bom você procurar essa melhora contínua. É necessário, na boa gestão, essa melhora contínua. Porém, aqui se trata de um assunto muito importante, que é a regulação, que é uma das peças-chaves para que haja investimento, e é exatamente isso que nós precisamos para ver serviço. Não é verdade, eu acho que o ministro, olhando com mais atenção as estatísticas, ele verá que de 2019 até 2021, os dados de 22 ainda precisam ser fechados, os investimentos contratados em saneamento do setor privado, fruto, em grande parte, do novo marco, são superiores a 50 bilhões de reais. Ou seja, são investimentos muito expressivos num curto espaço de tempo, mostrando de uma maneira assim claríssima que, uma vez que você fala assim, olha, vai haver competição no mercado, vai haver licitação, que é algo que a Constituição brasileira estabelece sempre para conceder um serviço, ter licitação, ter concorrência, ao contrário do que havia antes, com a reserva de mercado para as empresas públicas. Vai haver uma regulação clara e vai haver estímulo à eficiência. É só isso que o novo marco determina. E dado isso, os investimentos cresceram imediatamente. A média anual, como eu mostrei antes, ainda está muito abaixo do necessário, mas já deu um passo bastante importante. Então, eu tenho a impressão que o ministro, claro, uma primeira semana de governo é sempre uma coisa atabalhoada, mas eu olhando as estatísticas e também olhando as especificidades da Bahia e da empresa estadual baiana, a Embasa, eu acho que há temas específicos relativos à Bahia que não devem ser generalizados no âmbito nacional. É claro que sempre poderá haver soluções regionais específicas para as características de cada estado e de cada cidade. Mas, no geral, tem três características, Thaís e Ronald, que eu acho que são essenciais e que precisam ser preservadas. Ter competição no mercado, né? A cada vez que você vai licitar, a cada vez que você vai conceder serviço, você garantir a concorrência. Pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa municipal ou estadual, pode ser uma empresa privada, ou pode ser uma empresa de economia mista. O que importa é quem for melhor ganha a licitação. Segundo aspecto, ter essa regulação transparente, independente do poder político, independente do poder econômico. Isso também é essencial. E terceiro, ter estímulos à eficiência. E aqui, Thaís, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, Ronald. O que se perde de água no Brasil é um crime. A perda média é de 40%. Quer dizer, na média, a cada 10 litros, a gente perde 4. E não é o desperdício que, infelizmente, nós brasileiros desperdiçamos nas nossas casas, etc., etc. Não, eu estou dizendo na produção e distribuição de água. Essa ineficiência não pode permanecer. Nós temos que realmente garantir que haja uma mudança estrutural. E esses três ingredientes que eu mencionei, regulação, eficiência e competição,
são ingredientes essenciais, sujeitos, é claro, a melhora contínua, aprimoramento, a tudo que se queira fazer. Mas eu tenho certeza que um gestor competente, como o ministro Rui Costa, haverá de refletir. E eu entendi ao longo da semana várias manifestações da Miriam Belchior, do Galípolo, etc. Eu entendi que houve uma reflexão e dizendo que não, que ali tinha havido um equívoco, etc., na medida provisória que eu mencionei, a 1154, e que haveriam repensar sobre a questão. Agora, é muito importante não levantar dúvidas, porque o investidor ele só vai na segurança para fazer um investimento tão grande e de tão longo prazo. Então, é importante que não haja margem à dúvida para que haja investimento. É tudo que o Brasil precisa, é investimento em infraestrutura em geral e saneamento em particular. Ô Gessner, deixa eu te perguntar, já que você falou sobre a perda de água que acontece pelo caminho, e isso acontece na maior cidade da América Latina, né? A gente sabe disso. Aliás, você não precisa nem estudar muito, né? Você consegue saber naquela rua, daquele seu vizinho, que você... por exemplo, na rua que eu moro, tem um vazamento de água lá que tem, sei lá, 3 meses, que está todos os dias ali do mesmíssimo jeito. Eu quero te perguntar um pouquinho sobre Sabesp, das conversas que você tem ouvido, mudança de governo, o que fazer com a empresa. Queria saber o que você tem achado das conversas acerca da empresa que cuida disso aqui em São Paulo. Olha, Ronald, a situação de São Paulo, comparativamente ao Brasil, é relativamente boa, né? A Sabesp e a Sabesp, como empresa com maioria do Estado, a Sabesp é uma empresa de economia mista, com 50,1% de ações detidas pelo Estado de São Paulo e o restante, os 49,7% restantes, detido por acionistas privados na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Portanto, é uma empresa que tem uma participação privada expressiva, um padrão de governança muito elevado, ou seja, a Sabesp está classificada no chamado novo mercado, com todos os quesitos do novo mercado, de transparência, de contas, de todas as características de boa governança na empresa, né? Então, é uma empresa com uma capacidade de investimento significativa, muito boa, com um corpo técnico muito bom. Então, como estatal, eu arriscaria dizer, Ronald, Thaís, que a Sabesp, talvez, do ponto de vista de governança, seja a melhor estatal do Brasil, né? E agora, o Estado está sempre amarrado do ponto de vista, uma empresa de economia mista, mesmo com as características da Sabesp, tem amarras para acelerar muito o seu investimento, para dar incentivos aos seus colaboradores. Quando eu presidi a Sabesp, por exemplo, eu queria introduzir alguns incentivos de aumento de produtividade, que são típicos do setor privado, como bonificação, etc., mas que você não podia fazer, dada a estrutura do Estado. Então, você tinha uma série de amarras, a produtividade aumentou brutalmente e você não poderia retribuir para os colaboradores na mesma proporção que ocorreria certamente no setor privado, né? Isso, naturalmente, diminui a capacidade competitiva da Sabesp. Eu acho que a Sabesp é uma empresa vocacionada para liderar o mercado de saneamento. Portanto, a grande discussão que existe agora, que foi levantada na campanha da privatização da Sabesp, que seria uma venda de controle do Estado da Sabesp, me parece saudável para pensar se a empresa pode melhorar ainda mais nas mãos do setor privado. Eu acredito que o setor privado tem mais condições por ter menos amarras do que o setor público. Então, essa proposição, que é a proposição do então candidato Tarcísio, hoje governador, parece uma proposição boa. Obviamente, só poderia ser bem-sucedida se precedida de um estudo amplo, de todo um processo muito transparente para que a empresa possa ser
privatizado, eventualmente o Estado poderia deter até uma golden share, ou deter uma certa participação e, eventualmente, até ganhar com a valorização inevitável que ocorreria com uma privatização da empresa. Gessner Oliveira, professor da FGV, ex-presidente da Sabesp, que sempre nos ajuda com muita informação e conhecimento aqui na Rádio Bandeirantes. Gessner, um bom sábado, bom fim de semana, até a próxima. Até a próxima, Ronald, Thaís, ouvintes do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Sempre um privilégio, um prazer colaborar com vocês. Prazer é nosso, Gessner. Bom ano pra gente, hein?